Hoje eu quero liberar uma palavra pastoral sobre os irmãos. Eu quero te dizer algo. Eu sei que é ruim falar de si mesmo, mas eu tenho que te dizer. Eu tenho completa convicção que eu fui chamado por Deus. E a minha vida tem sido dedicada, desde a minha juventude, aos 20 anos de idade, para o ministério. Minha vida é o ministério. Eu acredito piamente que o Espírito Santo está edificando a igreja, preparando a noiva. Eu sou apenas mais um, de milhares de pastores, obreiros, espalhados nesse planeta. Cada um deles ganhou uma incumbência, uma tarefa, um limite de atuação. Deus me chamou para cá. Não moro em Goiânia porque nasci em Goiânia. Quando eu estava fora, Deus me mandou para cá. Fui enviado. Quero dizer para você que eu amo essa igreja e amo você profundamente. E oro por você. Pastor, mas é tanta gente. É verdade, mas eu oro por você. Oro com lágrimas. O Espírito Santo é testemunha disso. Me preocupo cada domingo com a palavra para alimentar. Não uma palestra, não uma demonstração pública de conhecimento bíblico, não. Palavra que seja pão, que alimente você, que transforme a sua vida, que te fortaleça, te leve a viver como um cristão vencedor durante a semana. Eu tenho orado por isso. E durante esse tempo de eleição, eu quis falar o que eu vou falar hoje, mas eu deixei para falar depois, para ninguém pensar que eu estou falando de eleição. Não estou falando de eleição. Eu estou falando de algo que eu tenho percebido, e que nós precisamos de voltar para a linha certa do Evangelho. Quero dizer para você, nem todos aqui votaram no Bolsonaro. Eu sei disso. Alguns me disseram que não iam votar. Mas nenhum deve sair da igreja por causa disso. O que nos une não é posicionamento político. Eu não oculto as minhas coisas. Todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro. Todo mundo, quem anda comigo aqui há mais de 4 anos, sabe o quanto eu tenho aversão à ideologia esquerdista. Você sabe disso, porque é contra o Evangelho. Mas olha para cá. As coisas estão tomando uma proporção que não é apropriado para nós. Está me ouvindo? Domingo, recebi dezenas de mensagens e ligações, principalmente irmãs, porque as irmãs são mais honestas, elas têm coragem de expressar-se. Chorando assim, meu Deus, choro de desespero. E alguns na segunda-feira de manhã me ligaram que nem dormiram à noite, acordaram chorando. Preste atenção. Você deveria fazer como se não fizesse. Depois, muitos irmãos foram para a porta do quartel. Pedir uma intervenção. Querido, isso vai contra as nossas convicções, nossos valores. Nós estamos aqui para defender liberdade, não para entregar a nossa liberdade para alguém. Eu não quero entregar minha liberdade para ninguém, nem para o exército. Eu quero ser livre para falar, livre para pregar, para me expressar. Não interessa. Ah, pastor, mas olha o partido que ganhou. Eu também fiquei triste. Também fiquei triste, não vou te negar. Mas a minha tristeza dura minutos, porque minha vida não é essa. Não estou aqui para mudar o mundo. Eu estou aqui para edificar a igreja do Senhor. Nem creio que esse mundo tem conserto. Fiquei triste. Você sabe, um ex-presidiário não poderia dar aula numa escola pública. Ele não poderia dar aula para o seu filho. Mas vai ser presidente do Brasil.
Reconheço, é chato isso. Mas olha para cá. Como disse o presidente, nós temos que ficar dentro das 4 linhas da Constituição. Nosso país não é perfeito, mas é um sistema melhor do que os outros. A nossa Constituição é boa, não é ruim. Eu não quero outra. Não deveríamos pensar em destruir tudo que está aí. Olha para cá. Você está triste? Eu também. Lembra quando o Brasil perdeu de 7-0? Foi 7-1? Ah, bom. Estou mais consolado agora. Olha para cá, de futebol, é a mesma coisa do futebol, filho, olha para cá. O seu patriotismo virou coisa de time de futebol. Entendeu? Essa coisa de futebol é mundanismo. Mas nós toleramos, eu tolero isso em você. Pelo Espírito. Eu não fico aqui pegando no seu pé por causa da sua paixão futebolística. Mas você não vai ver eu aqui dentro com bandeira de time nenhum. E nem vai me ver aqui deixando de cultuar a Deus porque o Brasil perdeu de 7-1. Me desculpe se eu te digo isso, mas eu não ligo a mínima. Me desculpe, sou um péssimo brasileiro, né? Naquele dia eu fui dormir como todos os outros dias. E até hoje não acho que a minha dignidade depende daquilo. Não tem nada a ver comigo, é um jogo de futebol. Presta atenção, domingo o juiz apitou o fim do jogo. Se roubou, teve uma vez que o Maradona marcou um gol com a mão. Estou falando essa linguagem porque eu sei que você entende. Quando acabou o jogo, não foi anulado o jogo. Não acabaram com o campeonato. Não invadiram a FIFA. Até hoje a Argentina está lá, aquele jogo foi ganho. E hoje em dia as câmeras mostram que de fato foi roubado. Mas e daí? A vida continua. 4 anos depois tem de novo. E vamos jogar de novo daqui a 4 anos. Mas eu não toleraria jogar a Copa do Mundo todo momento. A Copa tem que durar 15 dias e acabar logo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Depois de 4 anos, os irmãos voltam de novo. Eu sou assim, eu só lembro que existe futebol de 4 em 4 anos, e assim mesmo se o Brasil ganhar. Porque se ele perder, no dia que ele perde, encerra o campeonato para mim. Não vejo mais nada, nem lembro que existe. A política é um pouco diferente, mas é muito próximo. Entendeu? Nós não somos torcida organizada, e nem somos partido político. Pastor, eu tenho direito de ir para a rua? Tem, mas não para pedir ditadura. Se o governo do PT aprovar alguma lei que vai contra os seus valores, aí sim, vá para a rua. Aí sim, vai lá, chama o seu deputado, o senador que você elegeu e fala, faz alguma coisa, rapaz. Entendeu? Mas assim, só porque perdeu o jogo, nós vamos querer mudar agora? Bagunçar tudo? Quer bagunçar para quê? Então, eu quero te falar como seu pastor. Volta à sobriedade. Vamos largar a embriaguez de lado. Essas coisas embriagam. Muitos irmãos, muito interessante, né? De 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, eu chego aqui e falo, irmão, tem esse irmão que a gente vai apoiar na eleição. Eu faço isso 1 ou 2 cultos só durante 2 ou 3 minutos. E vota quem quer, nunca obriguei ninguém. Mas tem irmão que acaba comigo. Você está interessado, você está apoiando, lá. Mas eu nunca fui fazer campanha para ninguém. Eu sou pastor. Meu chamado é outro. Aí quando foi agora, meu Deus, quanta acusação em cima de mim. Quanta pressão em cima de mim, porque eu não estou fazendo campanha. Não fiz. Sabe por que eu não fiz? Para eu poder chegar aqui agora e te dizer, eu amo você. E quero te ver sóbrio. O governo não é o que eu acredito. Não é, mas ganhou. Não, pastor, não acredito.
Então prova se teve roubo. Se provar, aí sim. Mas se não tem prova, irmão, vamos voltar para o trabalho, vamos ganhar dinheiro, vamos servir a Deus, vamos ter filho, vamos casar nossos filhos, vamos viver a vida por amor ao Senhor, eu te falo isso. Irmãos, a igreja está perdendo demais com isso. Nós vamos crescer com muita dificuldade agora, porque as pessoas fecharam o coração para nós. Elas não querem vir no culto, porque elas acham que nós somos de um partido político, e nós não somos. Nós podemos ter fechado a porta do reino para muita gente, não da salvação, porque a salvação não depende da igreja. Basta ela invocar o Senhor, mas não vão estar conosco. Vai ser mais difícil multiplicar, vai ser mais difícil encher os encontros. Nós vamos ter que orar mais. Nós não ganhamos muito com isso. Agora você como membro, claro, você tem todo direito de ir para a rua. Mas eu como pastor, tenho que ter cuidado. Porque a minha palavra é muito importante, eu tenho algo para te dizer, e eu quero que você me ouça, sem pensar que eu tenho interesse político por detrás, que eu não tenho. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu escrevi uma carta, agora eu nem sei se eu leio ela aqui. Vou ler, pega aí na revista. É muito simples, é algo muito simples, não é nenhum um tratado, um discurso extraordinário, é só uma coisa pequena que estava no meu coração. Eu gostaria que você ouvisse. Vivemos dias angustiantes e proféticos. Infelizmente, o resultado das eleições foi frustrante para a maioria de nós, mas mostrou o desejo da maioria dos brasileiros. O que nós podemos fazer sobre isso? Devemos respeitar. Respeita a regra do jogo. Quando você ganha, faz festa. Quando você perde, saia com dignidade. Respeite a alegria do outro. Não trate como seu inimigo porque ele votou no outro partido ou no outro candidato. Não, não faça isso. Não trate seus familiares, seus colegas de trabalho como adversários seus. Não são. Para com isso. Você não é militante de um partido. Você é servo de Deus. E eu te digo isso pelo Espírito. Essa é uma igreja ungida. Aqui, olha irmãos, aqui qualquer coisa que a gente faz, a unção vem na hora. A gente fala, vou cantar um cântico, a unção vem assim, um negócio instantâneo. Porque você é ungido. Você é ungido. É normal ficar triste, mas não fique desanimado ao ponto de desistir de lutar pelos valores em que acreditamos. Independente de quem for o presidente, nós continuamos defendendo os mesmos valores. Sou contra o aborto. O presidente é a favor. Azar dele, eu sou contra. Eu vou falar que eu sou contra. E se houver uma oportunidade, eu vou falar nos meios que me abrirem. Eu sou pastor, nós temos uma rádio, eu falo no espaço que Deus me deu. Vou continuar falando, mas eu quero ter liberdade para falar isso. Sou contra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O outro candidato ganhou, ele é a favor. Fazer o quê? Assim é o mundo. É assim que o mundo funciona. Tem gente que quer. Eu não quero. Vou continuar defendendo o mesmo valor que eu defendia. Não mudei nada. E não quero perder a liberdade. Se amanhã ou depois algum político vier com alguma lei para tirar a nossa liberdade, acredite, virá esse dia. Aí sim, nós temos que nos levantar e dizer, não aceitamos. Pela liberdade vale a pena fazer isso. Mas para entregar a liberdade não faz sentido. Um dos valores mais importantes que defendemos é a liberdade de culto e expressão. Mas lamentavelmente vemos irmãos clamando por uma ditadura militar. Isso é absolutamente contraditório. A democracia é o melhor sistema para se viver, para se edificar a igreja pela pregação do Evangelho. Um presidente não possui tanto poder como alguns imaginam. Daqui a 4 anos, todo o processo se repetirá. Enquanto isso, deveríamos defender o bom funcionamento de todas as instituições para que vivamos em paz, num país em ordem. Quando o tempo chegar, daqui 4 anos,
teremos a oportunidade de possivelmente eleger outro governante que esteja alinhado com os nossos valores. É assim que funciona. Essa é a regra do jogo. Vamos jogar. Vamos fazer desse jeito. Os irmãos estão comigo hoje? Quantos aqui realmente confiam em mim como pastor? Estou te falando uma palavra de pastor para a ovelha. Revoluções, disrupções políticas nunca terminam bem. E a história comprova isso. E essas coisas são sempre uma séria ameaça à liberdade. Não caia nesse engano. Nós não estamos aqui pregando revolução. Nós queremos mudar sim o Brasil, se é que podemos dizer assim, mas pelo novo nascimento, pela pregação do Evangelho. É o único jeito, filho. É o único jeito. Precisamos nos lembrar que somos igreja e não partido político. Cabe a nós um ministério de intercessão pelo país, pelos cristãos no poder e pelos problemas que afligem o povo. Também temos um ministério profético de denunciar a corrupção, a injustiça e principalmente anunciar o Evangelho da graça, ensinando a cada crente a vida plena em Cristo. Sempre vamos nos posicionar contra práticas ideológicas que contrariam a vontade de Deus revelada na Escritura, mas nunca nos esqueçamos que somos o baluarte da verdade do Evangelho. Somos cidadãos neste mundo e, como tal, podemos ter uma posição política, mas isso não deveria nos embriagar ao ponto do que temos visto nesses dias. Eu te exorto em nome de Jesus, saia da embriaguez, venha para a lucidez da luz do Evangelho. Você não é um militante político, você é embaixador do reino de Deus nessa terra. Evidentemente, existem alguns cristãos que foram especialmente vocacionados para a tarefa política. Tem sim. Deus chamou alguns para isso. Não me chamou, mas chamou alguns. A esses devemos apoiar o quanto pudermos, desde que não se afastem dos valores que defendemos. Devemos ter cristãos envolvidos, sim, irmãos que têm esse chamado, em partidos políticos, sindicatos, associações profissionais e em todos os poderes da República. Mas eles nunca podem se esquecer da sua verdadeira missão, que é influenciar de todas as formas para que vivamos uma sociedade alinhada com os princípios morais da palavra de Deus no espírito do Evangelho. Se você tem um chamado para ser sindicalista, aleluia. Se você quer se envolver na sua classe, lá na associação de classe, aleluia. Você quer ser um juiz, aleluia. A igreja tem que ter gente em todo lugar, porque Deus chama, cada um siga a sua vocação. Nessas eleições a igreja evangélica ganhou e perdeu. Ganhamos no sentido que elegemos um Senado e uma Câmara dos Deputados majoritariamente conservador. Isso significa que dificilmente um presidente conseguirá aprovar leis injustas. Mas perdemos, porque muitos se tornaram tão militantes que em suas igrejas, qualquer pessoa que manifeste outra opinião é excluído ou convidado a se retirar. Mas não aqui. Isso contradiz nosso chamado para o ministério da reconciliação, fere a unidade da igreja. O que nos une é Cristo e não a nossa posição política. Mesmo tendo opiniões diferentes, devemos adorar juntos. O fato de muitas igrejas terem publicamente tomado uma posição partidária afastou uma parte dos crentes das igrejas. Não devemos defender partidos, mas valores. Eu falo como igreja. Você, como cidadão, tem liberdade de fazer isso. Eu, como pastor, deveria ter cuidado. Precisamos rapidamente voltar ao bom senso. Não podemos perder de vista a realidade do mundo espiritual. Como reino da luz, precisamos combater as forças de Satanás, mas fazemos isso essencialmente com as armas espirituais, com oração, pregação do Evangelho. A luta por um sistema mais justo e por leis mais justas não é suficiente para mudar o país. Precisamos que haja conversão, novo nascimento. No final, o que fará toda a diferença é o novo nascimento, e ele só acontece pela pregação do Evangelho da graça. Precisamos nos lembrar que o Senhor governa a história. Tem um rei sentado no trono, e que esse mundo vai passar. Nunca se esqueça que este mundo está entesourado para o fogo do juízo, mas nós aguardamos a nova Jerusalém que vai descer do céu.
Volto a dizer, não estou aqui condenando e nem querendo tirar a sua liberdade. Você tem todo o direito de sair, manifestar, ir para a rua. Eu só quero que você saia da embriaguez. Tenha bom senso. Pondera nas coisas. Você foi chamado para pregar o evangelho acima de tudo. E não se apegar tanto a este mundo. Entende? Paixões são coisas mundanas. Precisamos ter muito cuidado com elas. A única paixão, e a Bíblia nem usa essa palavra, deveria ser direcionada para as coisas do céu. Mas hoje o que eu percebo é que muitos irmãos são mais apaixonados pelo Brasil do que pela igreja. Muitos pastores, porque eles dizem, não, ser patriota é uma virtude. Ser bom filho também é uma virtude. Mas o que Jesus disse? Se alguém amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama o Brasil mais do que a Cristo, você está incorrendo no mesmo erro. Pastor, você não é brasileiro? Sou, e sou filho também da dona Elza e do seu Aloísio, que era o meu pai. Já morreram. Sempre os amei. Minha mãe sabe o quanto eu a amava. Mas nunca deixei ela mandar na igreja. Não é que ela não queria. Por quê? Porque para ela eu era sempre o Aloísio Antônio, filho dela. Quando ela queria alguma coisa, ela simplesmente chegava aqui e pegava o microfone, quando eu não estava perto, e o pastor Arlan deixava. Eu a amava muito, mas eu também amo o Senhor e amo a sua casa. Quero o melhor para o Brasil? Quero, mas em primeiro lugar está o reino de Deus. Para mim, o reino de Deus é primeiro. E o reino de Deus está reunido aqui hoje, porque está dentro de você. Dentro de você. Pastor, você está na contramão. Estou. Você está falando coisa que vai diferente de todos os pastores lá fora. Não ligo a mínima para isso. Eu só quero que você saiba que eu sou seu pastor e quero a sua bênção. Quero te abençoar. Quero te ver próspero. Quero te ver casado e feliz. Quero te ver criando os seus filhos num ambiente de prosperidade, de liberdade, de vida. Entendeu? Não quero ver você numa trincheira, morrendo. Não quero ver você num ambiente de bagunça, de desordem. Não. Precisamos de ordem para pregar o evangelho. Nós somos defensores disso. Quantos dizem amém? Ah, mas olha aí quem ganhou. Irmãos, é o jogo. Está me ouvindo? Se porventura quiserem fazer algo fora das 4 linhas, como disse o presidente, aí sim você pode se levantar. Põe a boca no trombone. Mas ainda nem começaram. Entende? É óbvio que você deve continuar aprendendo. Os irmãos se tornaram muito politizados. Amém. Aprenderam muito de política. Glória a Deus. Não é? Use isso, mas sem paixão. Sem paixão. Quando eu falo paixão, estou falando de algo que produz cegueira. Que é algo completamente insano. Já viu torcedor fanático? Ele é louco, ele perde totalmente a lógica, faz coisas absurdas, como se o time de futebol dele fosse alguma coisa. Não é nada, não é nada. Mas quem consegue convencer ele disso? Não, pastor, você está exagerando. O Brasil é diferente, mas a paixão é a mesma. É preciso ter cuidado. Quantos dizem amém?
Hoje eu quero liberar uma palavra pastoral sobre os irmãos. Eu quero te dizer algo. Eu sei que é ruim falar de si mesmo, mas eu tenho que te dizer. Eu tenho completa convicção que eu fui chamado por Deus. E a minha vida tem sido dedicada, desde a minha juventude, aos 20 anos de idade, para o ministério. Minha vida é o ministério. Eu acredito piamente que o Espírito Santo está edificando a igreja, preparando a noiva. Eu sou apenas mais um, de milhares de pastores, obreiros, espalhados nesse planeta. Cada um deles ganhou uma incumbência, uma tarefa, um limite de atuação. Deus me chamou para cá. Não moro em Goiânia porque nasci em Goiânia. Quando eu estava fora, Deus me mandou para cá. Fui enviado. Quero dizer para você que eu amo essa igreja e amo você profundamente. E oro por você. Pastor, mas é tanta gente. É verdade, mas eu oro por você. Oro com lágrimas. O Espírito Santo é testemunha disso. Me preocupo cada domingo com a palavra para alimentar. Não uma palestra, não uma demonstração pública de conhecimento bíblico, não. Palavra que seja pão, que alimente você, que transforme a sua vida, que te fortaleça, te leve a viver como um cristão vencedor durante a semana. Eu tenho orado por isso. E durante esse tempo de eleição, eu quis falar o que eu vou falar hoje, mas eu deixei para falar depois, para ninguém pensar que eu estou falando de eleição. Não estou falando de eleição. Eu estou falando de algo que eu tenho percebido, e que nós precisamos de voltar para a linha certa do Evangelho. Quero dizer para você, nem todos aqui votaram no Bolsonaro. Eu sei disso. Alguns me disseram que não iam votar. Mas nenhum deve sair da igreja por causa disso. O que nos une não é posicionamento político. Eu não oculto as minhas coisas. Todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro. Todo mundo, quem anda comigo aqui há mais de 4 anos, sabe o quanto eu tenho aversão à ideologia esquerdista. Você sabe disso, porque é contra o Evangelho. Mas olha para cá. As coisas estão tomando uma proporção que não é apropriado para nós. Está me ouvindo? Domingo, recebi dezenas de mensagens e ligações, principalmente irmãs, porque as irmãs são mais honestas, elas têm coragem de expressar-se. Chorando assim, meu Deus, choro de desespero. E alguns na segunda-feira de manhã me ligaram que nem dormiram à noite, acordaram chorando. Preste atenção. Você deveria fazer como se não fizesse. Depois, muitos irmãos foram para a porta do quartel, pedir uma intervenção. Querido, isso vai contra as nossas convicções, nossos valores. Nós estamos aqui para defender liberdade, não para entregar a nossa liberdade para alguém. Eu não quero entregar minha liberdade para ninguém, nem para o exército. Eu quero ser livre para falar, livre para pregar, para me expressar. Não interessa. Ah, pastor, mas olha o partido que ganhou. Eu também fiquei triste. Também fiquei triste, não vou te negar. Mas a minha tristeza dura minutos, porque minha vida não é essa. Não estou aqui para mudar o mundo. Eu estou aqui para edificar a igreja do Senhor. Nem creio que esse mundo tem conserto. Fiquei triste. Você sabe, um ex-presidiário não poderia dar aula numa escola pública. Ele não poderia dar aula para o seu filho.
mas vai ser presidente do Brasil. Reconheço, é chato isso. Mas olha para cá. Como disse o presidente, nós temos que ficar dentro das 4 linhas da Constituição. Nosso país não é perfeito, mas é um sistema melhor do que os outros. A nossa Constituição é boa, não é ruim. Eu não quero outra. Não deveríamos pensar em destruir tudo que está aí. Olha para cá. Você está triste? Eu também. Lembra quando o Brasil perdeu de 7-0? Foi 7-1? Ah, bom. Estou mais consolado agora. Olha para cá, de futebol, é a mesma coisa do futebol, filho, olha para cá. O seu patriotismo virou coisa de time de futebol. Entendeu? Essa coisa de futebol é mundanismo. Mas nós toleramos, eu tolero isso em você. Pelo Espírito. Eu não fico aqui pegando no seu pé por causa da sua paixão futebolística. Mas você não vai ver eu aqui dentro com bandeira de time nenhum. E nem vai me ver aqui deixando de cultuar a Deus porque o Brasil perdeu de 7-1. Me desculpe se eu te digo isso, mas eu não ligo a mínima. Me desculpe, sou um péssimo brasileiro, né? Naquele dia eu fui dormir como todos os outros dias. E até hoje não acho que a minha dignidade depende daquilo. Não tem nada a ver comigo, é um jogo de futebol. Presta atenção, domingo o juiz apitou o fim do jogo. Se roubou, teve uma vez que o Maradona marcou um gol com a mão. Estou falando essa linguagem porque eu sei que você entende. Quando acabou o jogo, não foi anulado o jogo. Não acabaram com o campeonato. Não invadiram a FIFA. Até hoje a Argentina está lá, aquele jogo foi ganho. E hoje em dia as câmeras mostram que de fato foi roubado. Mas e daí? A vida continua. 4 anos depois tem de novo. E vamos jogar de novo daqui a 4 anos. Mas eu não toleraria jogar a Copa do Mundo todo momento. A Copa tem que durar 15 dias e acabar logo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Depois de 4 anos, os irmãos voltam de novo. Eu sou assim, eu só lembro que existe futebol de 4 em 4 anos, e assim mesmo se o Brasil ganhar. Porque se ele perder, no dia que ele perde, encerra o campeonato para mim. Não vejo mais nada, nem lembro que existe. A política é um pouco diferente, mas é muito próximo. Entendeu? Nós não somos torcida organizada, e nem somos partido político. Pastor, eu tenho direito de ir para a rua? Tem, mas não para pedir ditadura. Se o governo do PT aprovar alguma lei que vai contra os seus valores, aí sim, vá para a rua. Aí sim, vai lá, chama o seu deputado, o senador que você elegeu e fala, faz alguma coisa, rapaz. Entendeu? Mas assim, só porque perdeu o jogo, nós vamos querer mudar agora? Bagunçar tudo? Quer bagunçar para quê? Então, eu quero te falar como seu pastor. Volta à sobriedade. Vamos largar a embriaguez de lado. Essas coisas embriagam. Muitos irmãos, muito interessante, né? De 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, eu chego aqui e falo, irmão, tem esse irmão que a gente vai apoiar na eleição. Eu faço isso 1 ou 2 cultos só durante 2 ou 3 minutos. E vota quem quer, nunca obriguei ninguém. Mas tem irmão que acaba comigo. Você está interessado, você está apoiando, lá. Mas eu nunca fui fazer campanha para ninguém. Eu sou pastor. Meu chamado é outro. Aí quando foi agora, meu Deus, quanta acusação em cima de mim. Quanta pressão em cima de mim, porque eu não estou fazendo campanha. Não fiz. Sabe por que eu não fiz? Para eu poder chegar aqui agora e te dizer, eu amo você. E quero te ver sóbrio. O governo não é o que eu acredito. Não é, mas ganhou.
Não, pastor, não acredito. Então prova se teve roubo. Se provar, aí sim. Mas se não tem prova, irmão, vamos voltar para o trabalho, vamos ganhar dinheiro, vamos servir a Deus, vamos ter filho, vamos casar nossos filhos, vamos viver a vida por amor ao Senhor, eu te falo isso. Irmãos, a igreja está perdendo demais com isso. Nós vamos crescer com muita dificuldade agora, porque as pessoas fecharam o coração para nós. Elas não querem vir no culto, porque elas acham que nós somos de um partido político, e nós não somos. Nós podemos ter fechado a porta do reino para muita gente, não da salvação, porque a salvação não depende da igreja. Basta ela invocar o Senhor, mas não vão estar conosco. Vai ser mais difícil multiplicar, vai ser mais difícil encher os encontros. Nós vamos ter que orar mais. Nós não ganhamos muito com isso. Agora você como membro, claro, você tem todo direito de ir para a rua. Mas eu como pastor, tenho que ter cuidado. Porque a minha palavra é muito importante, eu tenho algo para te dizer, e eu quero que você me ouça, sem pensar que eu tenho interesse político por detrás, que eu não tenho. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu escrevi uma carta, agora eu nem sei se eu leio ela aqui. Vou ler, pega aí na revista. É muito simples, é algo muito simples, não é nenhum um tratado, um discurso extraordinário, é só uma coisa pequena que estava no meu coração. Eu gostaria que você ouvisse. Vivemos dias angustiantes e proféticos. Infelizmente, o resultado das eleições foi frustrante para a maioria de nós, mas mostrou o desejo da maioria dos brasileiros. O que nós podemos fazer sobre isso? Devemos respeitar. Respeita a regra do jogo. Quando você ganha, faz festa. Quando você perde, saia com dignidade. Respeite a alegria do outro. Não trate como seu inimigo porque ele votou no outro partido ou no outro candidato. Não, não faça isso. Não trate seus familiares, seus colegas de trabalho como adversários seus. Não são. Para com isso. Você não é militante de um partido. Você é servo de Deus. E eu te digo isso pelo Espírito. Essa é uma igreja ungida. Aqui, olha irmãos, aqui qualquer coisa que a gente faz, a unção vem na hora. A gente fala, vou cantar um cântico, a unção vem assim, um negócio instantâneo. Porque você é ungido. Você é ungido. É normal ficar triste, mas não fique desanimado ao ponto de desistir de lutar pelos valores em que acreditamos. Independente de quem for o presidente, nós continuamos defendendo os mesmos valores. Sou contra o aborto. O presidente é a favor. Azar dele, eu sou contra. Eu vou falar que eu sou contra. E se houver uma oportunidade, eu vou falar nos meios que me abrirem. Eu sou pastor, nós temos uma rádio, eu falo no espaço que Deus me deu. Vou continuar falando, mas eu quero ter liberdade para falar isso. Sou contra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O outro candidato ganhou, ele é a favor. Fazer o quê? Assim é o mundo. É assim que o mundo funciona. Tem gente que quer. Eu não quero. Vou continuar defendendo o mesmo valor que eu defendia. Não mudei nada. E não quero perder a liberdade. Se amanhã ou depois algum político vier com alguma lei para tirar a nossa liberdade, acredite, virá esse dia. Aí sim, nós temos que nos levantar e dizer, não aceitamos. Pela liberdade vale a pena fazer isso. Mas para entregar a liberdade não faz sentido. Um dos valores mais importantes que defendemos é a liberdade de culto e expressão. Mas lamentavelmente vemos irmãos clamando por uma ditadura militar. Isso é absolutamente contraditório. A democracia é o melhor sistema para se viver, para se edificar a igreja pela pregação do Evangelho. Um presidente não possui tanto poder como alguns imaginam. Daqui a 4 anos, todo o processo se repetirá. Enquanto isso, deveríamos defender o bom funcionamento de todas as instituições, para que vivamos em paz, num país em ordem. Quando o tempo chegar,
daqui 4 anos, teremos a oportunidade de possivelmente eleger outro governante que esteja alinhado com os nossos valores. É assim que funciona. Essa é a regra do jogo. Vamos jogar. Vamos fazer desse jeito. Os irmãos estão comigo hoje? Quantos aqui realmente confiam em mim como pastor? Estou te falando uma palavra de pastor para a ovelha. Revoluções, disrupções políticas nunca terminam bem. E a história comprova isso. E essas coisas são sempre uma séria ameaça à liberdade. Não caia nesse engano. Nós não estamos aqui pregando revolução. Nós queremos mudar sim o Brasil, se é que podemos dizer assim, mas pelo novo nascimento, pela pregação do Evangelho. É o único jeito, filho. É o único jeito. Precisamos nos lembrar que somos igreja e não partido político. Cabe a nós um ministério de intercessão pelo país, pelos cristãos no poder e pelos problemas que afligem o povo. Também temos um ministério profético de denunciar a corrupção, a injustiça e principalmente anunciar o Evangelho da graça, ensinando a cada crente a vida plena em Cristo. Sempre vamos nos posicionar contra práticas ideológicas que contrariam a vontade de Deus revelada na Escritura, mas nunca nos esqueçamos que somos o baluarte da verdade do Evangelho. Somos cidadãos neste mundo e, como tal, podemos ter uma posição política, mas isso não deveria nos embriagar ao ponto do que temos visto nesses dias. Eu te exorto em nome de Jesus, saia da embriaguez, venha para a lucidez da luz do Evangelho. Você não é um militante político, você é embaixador do reino de Deus nessa terra. Evidentemente, existem alguns cristãos que foram especialmente vocacionados para a tarefa política. Tem sim. Deus chamou alguns para isso. Não me chamou, mas chamou alguns. A esses devemos apoiar o quanto pudermos, desde que não se afastem dos valores que defendemos. Devemos ter cristãos envolvidos, sim, irmãos que têm esse chamado, em partidos políticos, sindicatos, associações profissionais e em todos os poderes da República. Mas eles nunca podem se esquecer da sua verdadeira missão, que é influenciar de todas as formas para que vivamos uma sociedade alinhada com os princípios morais da palavra de Deus no espírito do Evangelho. Se você tem um chamado para ser sindicalista, aleluia. Se você quer se envolver na sua classe, lá na associação de classe, aleluia. Você quer ser um juiz, aleluia. A igreja tem que ter gente em todo lugar, porque Deus chama, cada um siga a sua vocação. Nessas eleições a igreja evangélica ganhou e perdeu. Ganhamos no sentido que elegemos um Senado e uma Câmara dos Deputados majoritariamente conservador. Isso significa que dificilmente um presidente conseguirá aprovar leis injustas. Mas perdemos porque muitos se tornaram tão militantes que em suas igrejas qualquer pessoa que manifeste outra opinião é excluído ou convidado a se retirar. Mas não aqui. Isso contradiz nosso chamado para o ministério da reconciliação, fere a unidade da igreja. O que nos une é Cristo e não a nossa posição política. Mesmo tendo opiniões diferentes, devemos adorar juntos. O fato de muitas igrejas terem publicamente tomado uma posição partidária afastou uma parte dos crentes das igrejas. Não devemos defender partidos, mas valores. Eu falo como igreja. Você, como cidadão, tem liberdade de fazer isso. Eu, como pastor, deveria ter cuidado. Precisamos rapidamente voltar ao bom senso. Não podemos perder de vista a realidade do mundo espiritual. Como reino da luz, precisamos combater as forças de Satanás, mas fazemos isso essencialmente com as armas espirituais, com oração, pregação do Evangelho. A luta por um sistema mais justo e por leis mais justas não é suficiente para mudar o país. Precisamos que haja conversão, novo nascimento. No final, o que fará toda a diferença é o novo nascimento, e ele só acontece pela pregação do Evangelho da graça. Precisamos nos lembrar que o Senhor governa a história. Tem um rei sentado no trono, e que esse mundo vai passar. Nunca se esqueça que este mundo está entesourado para o fogo do juízo, mas nós aguardamos a nova Jerusalém que vai descer do céu.
Volto a dizer, não estou aqui condenando e nem querendo tirar a sua liberdade. Você tem todo o direito de sair, manifestar, ir para a rua. Eu só quero que você saia da embriaguez. Tenha bom senso. Pondera nas coisas. Você foi chamado para pregar o evangelho acima de tudo. E não se apegar tanto a este mundo. Entende? Paixões são coisas mundanas. Precisamos ter muito cuidado com elas. A única paixão, e a Bíblia nem usa essa palavra, deveria ser direcionada para as coisas do céu. Mas hoje o que eu percebo é que muitos irmãos são mais apaixonados pelo Brasil do que pela igreja. Muitos pastores, porque eles dizem, não, ser patriota é uma virtude. Ser bom filho também é uma virtude. Mas o que Jesus disse? Se alguém amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama o Brasil mais do que a Cristo, você está incorrendo no mesmo erro. Pastor, você não é brasileiro? Sou, e sou filho também da dona Elza e do seu Aloísio, que era o meu pai. Já morreram. Sempre os amei. Minha mãe sabe o quanto eu a amava. Mas nunca deixei ela mandar na igreja. Não é que ela não queria. Por quê? Porque para ela eu era sempre o Aloísio Antônio, filho dela. Quando ela queria alguma coisa, ela simplesmente chegava aqui e pegava o microfone, quando eu não estava perto, e o pastor Arlan deixava. Eu a amava muito, mas eu também amo o Senhor e amo a sua casa. Quero o melhor para o Brasil? Quero, mas em primeiro lugar está o reino de Deus. Para mim, o reino de Deus é primeiro. E o reino de Deus está reunido aqui hoje, porque está dentro de você. Dentro de você. Pastor, você está na contramão. Estou. Você está falando coisa que vai diferente de todos os pastores lá fora. Não ligo a mínima para isso. Eu só quero que você saiba que eu sou seu pastor e quero a sua bênção. Quero te abençoar. Quero te ver próspero. Quero te ver casado e feliz. Quero te ver criando os seus filhos num ambiente de prosperidade, de liberdade, de vida. Entendeu? Não quero ver você numa trincheira, morrendo. Não quero ver você num ambiente de bagunça, de desordem. Não. Precisamos de ordem para pregar o evangelho. Nós somos defensores disso. Quantos dizem amém? Ah, mas olha aí quem ganhou. Irmãos, é o jogo. Está me ouvindo? Se porventura quiserem fazer algo fora das 4 linhas, como disse o presidente, aí sim você pode se levantar. Põe a boca no trombone. Mas ainda nem começaram. Entende? É óbvio que você deve continuar aprendendo. Os irmãos se tornaram muito politizados. Amém. Aprenderam muito de política. Glória a Deus. Não é? Use isso, mas sem paixão. Sem paixão. Quando eu falo paixão, estou falando de algo que produz cegueira. Que é algo completamente insano. Já viu torcedor fanático? Ele é louco, ele perde totalmente a lógica, faz coisas absurdas, como se o time de futebol dele fosse alguma coisa. Não é nada, não é nada. Mas quem consegue convencer ele disso? Não, pastor, você está exagerando. O Brasil é diferente, mas a paixão é a mesma. É preciso ter cuidado. Quantos dizem amém? Por isso, eu prometo que eu vou terminar na hora, porque hoje é dia de ceia. Eu quero compartilhar com você rapidamente a respeito de uma mulher na Bíblia. Você sabe, nós vivemos numa cidade cheia, que as ruas são cheias de nomes, as praças são cheias de nomes, as escolas municipais e estaduais têm nomes de pessoas. São pessoas que fizeram alguma coisa boa e que alguém achou que valia a pena lembrarmos dela. Isso é normal. É assim no mundo inteiro. Mas o que é mais fascinante é que Jesus nos mandou lembrar de alguém. Mas você sabe, não há menção no Evangelho de que Ele tenha nos mandado lembrar de algum rei de Israel, de algum profeta,
de algum patriarca. O Senhor não nos mandou lembrar de nenhum deles. Claro, todos eles estão lá para a nossa edificação. Mas tem uma pessoa que Jesus falou, lembra dela. Lembra dela. Mas o que é mais fascinante é que essa pessoa, nem o nome é mencionado na Bíblia. Não se fala nada dela, não sabemos nada a respeito dela. Só sabemos que ela era casada com um cara chamado Ló. E que ela vivia numa cidade chamada Sodoma. E que teve um dia que Deus chegou lá e mandou um anjo para tirá-la de lá. Mas no meio do caminho, saindo de Sodoma, diz a Bíblia, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa é a história da mulher de Ló. A única pessoa que o Senhor Jesus disse, lembra dela. Lembra dela. Em que contexto o Senhor falou isso? Vamos ler? Lucas, pega aí sua Bíblia. Capítulo 17, verso 26. Lucas 17, verso 26. Vamos ler até o final. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, votavam nas eleições. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Verso 32, sublinha na sua Bíblia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não se esqueça dela. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, não quer dizer que o arrebatamento será de noite, mas é possível que seja. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Muito bem, em qual contexto o Senhor Jesus nos manda lembrar da mulher de Ló? Ele está falando aqui da sua volta. Diga, a volta de Jesus tem 2 momentos. Quantos momentos? 2. 2 momentos. O primeiro momento nós chamamos de arrebatamento da igreja. Ele virá como estrela da manhã. Ele virá como ladrão, sem contar que hora vem. Vai ser surpresa. As pessoas vão ficar estupefatas. E o que ele vai fazer no arrebatamento? Muitos pastores acreditam que todos os crentes serão arrebatados. Eu não creio. Eu creio que alguns crentes ficarão para trás. Mas são crentes, não vão para o inferno, mas não vão participar do arrebatamento. Aí, depois do arrebatamento, vai ter um período de no mínimo 7 anos, no mínimo, porque na Bíblia não fala que dia o arrebatamento, mas a volta está muito clara. No final desses 7 anos, o sol escurecerá, a lua ficará como sangue, terá se levantado o anticristo e o falso profeta, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as nações o verão. Essa é a volta nas nuvens. Ele vai voltar lá em Israel. Quando o pessoal viaja comigo, eu gosto sempre de levá-los lá no Monte das Oliveiras, que a Bíblia diz que é o lugar primeiro que ele vai pisar na terra. E ele vai descer ali, vai entrar em Jerusalém e estabelecer o seu reino. Quantos dizem amém? Então a volta do Senhor tem 2 momentos. O Senhor Jesus, ele fala dos 2 aqui. Mas a parte que eu li para você, é só a parte do arrebatamento. Estarão 2 no campo, um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 trabalhando no moinho, uma será tomada, a outra será deixada.
Entendeu? Essa é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Pastor, mas aí quem não é arrebatado, na sua opinião, então ele não é salvo? Não é. É salvo. É salvo. Mas faltou uma questão para ele subir. E é isso que eu vou te contar agora o que é. A mulher de Ló é a advertência do Senhor. Lembrar dela nos fala de 3 coisas. E eu quero te falar das 3. 3 coisas simples, rápidas, que eu quero falar no seu coração hoje. Primeiro, por que o Senhor nos manda lembrar da mulher de Ló? Porque o fato, ela morava em Sodoma. Deixa eu falar o contexto de novo. Ela morava em Sodoma, é uma cidade que todo mundo conhece, até quem nunca leu a Bíblia. Era a cidade do pecado. Deus então vem na casa de Abraão, conversar com Abraão, para contar para ele que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão então começa a orar. Por quê? Por que Abraão foi orar? Porque ele lembrou de quem? Ló, sobrinho dele, que morava em Sodoma. Meu Deus, Ló tinha que saber disso. Você vê, Abraão não morava em Sodoma. Abraão não estava em Sodoma. Abraão habitava os montes. Sodoma ficava no vale, nas campinas. Preste atenção. Abraão precisava de saber. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Por quê? Não ia atingi-lo. Mas Deus vem e fala para Abraão. Abraão é alguém que foi justificado por fé. Ele não era justo porque ele comportava bem ou ele era bom. Ele era justo porque recebeu o dom da justiça. Quantos aqui foram justificados por fé? Deus então diz para ele, Abraão começa a orar: Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o injusto, o ímpio? O Senhor falou: jamais faria isso. Nunca vou destruir ou trazer juízo sobre o justo. Então preste atenção. O juízo nunca mais virá sobre você. Você passou da morte para a vida. Você não entra mais em juízo. Sobre você não há mais nenhuma condenação. Quando dizem amém? Você foi justificado por fé. E Abraão continua: Senhor, se na cidade tivesse 50 justos, o Senhor diz: por amor de 50 eu não destruo. 40, 30, 20, Abraão foi diminuindo. Por fim, Abraão parou a oração. A cidade não poderia ser poupada, mas o princípio permanecia. A cidade vai ser destruída, mas o justo tem que ser primeiro tirado de lá. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha o que o anjo diz para Ló. Vamos ler, Gênesis 19, verso 22. Diz a Bíblia que dois anjos, foram até a cidade para tirar Ló e a sua família. Ele tinha uma esposa e 2 filhas, para tirá-las de lá. Quando chegou lá, o anjo encontrou com Ló na porta da cidade, porque Ló era alguém importante, era envolvido na política da cidade, no governo. Quem sentava na porta era só as pessoas que tinham importância, juízes. E o anjo disse para ele: olha, Deus vai destruir essa cidade. Pega a sua família e sai. E aí o anjo pergunta para Ló: Ló, quem é dos seus que está aqui? E Ló fala: não, eu tenho a minha esposa, minhas 2 filhas, mas eu tenho 2 futuros genros que vão se casar logo, logo. São noivos. E o anjo fala: vai lá e fala para esses noivos saírem com você. Diz a Bíblia que Ló vai contar para os rapazes, que Deus ia destruir a cidade. E os rapazes começaram a rir. Acharam que Ló estava fazendo brincadeira, piada. Ei, Ló, você sempre contando história para a gente. Qual que é a pegadinha agora? Muito ruim quando nós falamos e as pessoas não dão crédito ao que nós falamos. Por quê? Porque a nossa vida tem sido tão envolvida nas mesmas coisas que eles, que quando nós falamos das coisas eternas, eles não dão crédito. Acham que estamos brincando. Eu não quero ser Ló, eu quero ser Abraão para a glória de Deus. Para quem o Senhor conta os segredos, para quem o Senhor conta o que Ele está prestes a fazer. Ló não sabia nada, só ficou sabendo em cima da hora. Eu sei que os 2 noivos das 2 garotas não quiseram ser salvos,
não é? E a Bíblia fala então que o anjo chega para Ló e fala: Ló, você tem que apressar. Olha o que diz: apressa-te, sai daqui, refugia naquela cidadezinha que está ali. Olha a frase do anjo: porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. O fogo e o enxofre não cai enquanto não aconteceu o arrebatamento. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é preciso entender um princípio espiritual. Nós somos, a Bíblia fala que somos como trigo. Nós somos como trigo. E o trigo tem uma característica: quando ele amadurece, as raízes se soltam, fica fácil colher. Deus fez assim. Mas se tentar colher antes da hora, as raízes estão muito fortes, arrebenta a planta e não tem colheita. Olha para cá. É hora das nossas raízes não estarem tão apegadas a esse chão assim, filho. É hora de você não estar tão apegado a esse mundo que dificulte o anjo do Senhor te puxar naquele dia, porque está mais perto de acontecer do que você imagina. O Espírito Santo me diz frequentemente que dias difíceis virão pela frente. O mundo vai entrar num tempo de muita tribulação, mas nós seremos guardados, você será guardado. Mas é importante que a sua raiz não esteja aqui. Pastor, como é que eu sei que a minha raiz está aqui? Quando você tem paixões, preste atenção, a Bíblia não gosta da embriaguez. Eu posso beber, a Bíblia não me proíbe de beber, eu posso beber, mas ela me proíbe de quê? Embriagar. Então beber é uma coisa, embriagar é outra. Eu posso ganhar dinheiro, a Bíblia não me proíbe de ganhar dinheiro. Eu recomendo você, trabalhe, seja próspero, mas não deixe o dinheiro te embriagar ao ponto que você não consegue nem ir no culto domingo, porque o dinheiro tomou conta do seu coração. Tem irmãos que estão me ouvindo agora, que dizem que são meus discípulos pela internet. Não são, conversa. Eu não tenho discípulo pela internet. São pessoas que estão tão apegadas ao dinheiro, que eles não podem abrir mão de nenhum dia para vir adorar a Deus. É o dia que eu mais ganho dinheiro, pastor. É o dia que eu mais faço. Muito cuidado, porque o dinheiro pode embriagar também. É bom ter uma carreira? É bom. Que Deus te dê carreira bem-sucedida, sempre ascendente, mas muito cuidado com a embriaguez, porque tem pessoas que depois que chegam a uma certa posição, se esquecem do Senhor. O coração fica naquelas coisas, amam os lugares especiais, amam as honrarias, amam participar de eventos, mas já não tem mais tempo para adorar a Deus, porque adorar a Deus é uma coisa pequena, insignificante. O que aconteceu com essas pessoas? Se embriagaram. Algumas se embriagam com bebida, mas tem outros que se embriagam com dinheiro, com carreira. Mas eu vou te falar, política é a mesma coisa. Nós podemos e até acho que devemos participar da política. Votar, ser votado se for o seu chamado, participar de associações, de grupos, até de partido você pode participar se você quiser, mas preste atenção, não deixe que isso se torne uma embriaguez na sua vida, ao ponto que você passe a considerar as coisas do reino de Deus como menos importantes, insignificantes. Pastor Luiz tem uma visão pequena, ele está preocupado só com a igreja. Não, eu estou preocupado com o rebanho que Deus me deu. Eu não fui chamado para cuidar de um rebanho muito grande, mas esse aqui é grande o suficiente para que eu possa aplicar minha vida para cuidar dele. Eu faço com alegria. Porque cuidar da igreja é falta de visão. Não é a visão do céu. É você crer que existe outro mundo, que tem uma outra cidade, que tem ruas de ouro, que vai descer do céu. E nós estamos esperando essa cidade, irmão. Que o Senhor nos livre da embriaguez. Essa embriaguez te tira a lucidez. A mulher de Ló foi saindo, porque os anjos arrastaram para fora da cidade. Eles não tinham força para sair, apegado que estavam nos bens que perderiam. O carro que acabou de comprar vai cair pedra em cima dele, enxofre. A minha casa, os meus móveis, até o meu Rolex, até minha roupa, vai tudo pegar fogo.
tão apegado que estavam, eles saíram, mas saíram empurrados pelos anjos. E no meio do caminho, a mulher olhou para trás. A Bíblia não fala por que ela olhou. De fato, eu estou aqui presumindo com você que ela olhou porque estava tão apegada. Ela olhou para lamentar. Puxa vida. Puxa vida. Virou uma estátua de sal. Olha para cá, vou te falar uma coisa muito importante. Eu sei que você pensa que a condição para ser arrebatado é não ter pecado. Mas preste atenção, não existe esse ensino realmente no Novo Testamento, de que só vai ser arrebatado quem não tem pecado, porque quem não tem pecado é só Cristo. O pecado é uma questão que já foi resolvida na sua vida. Você já foi lavado e perdoado pelo sangue de Jesus. Para você não tem mais condenação. Quantos creem no que eu estou dizendo? No entanto, o Senhor Jesus disse, olha o que ele disse, Lucas 17, não, desculpa, Lucas 21, verso 34, estou mudando a sequência da minha pregação. Embriaguez é uma outra característica de alguém que perde completamente a noção das coisas. Todo homem embriagado não tem noção das coisas. Ele se acha valentão, ele enfrenta situações que o bom senso dizia que ele não devia fazer, tudo porque está embriagado. Aquela mulher acabou de ouvir, entendeu? Que ia chover fogo do céu. Se eu ficar sabendo que vai cair fogo do céu e um anjo me apareceu, irmão, eu vou sair correndo. Mas aquela mulher não só não saiu correndo, como saiu arrastada, olhando para trás. Agora olha o que a Bíblia de Jesus quem disse, olha o que ele diz. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Presta atenção, com pecado? Não. Sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia e da embriaguez. Presta atenção, o texto não está falando de bebida alcoólica. O texto não está falando de bebida alcoólica. Tem irmãos que me mandam texto e falam, olha aí. Não, Jesus não está falando disso. Ele está usando uma alegoria, uma ilustração. Ele está dizendo o seguinte, olha, tenha muito cuidado por causa da embriaguez das preocupações deste. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, o mundo é o seu grande inimigo agora. O pecado já foi perdoado. O diabo já foi derrotado. Mas agora você tem que deixar o mundo. Na nossa cabeça, mundo, o que é mundo na sua cabeça? Mundo na sua cabeça é o pecado, é droga, aqueles pecados lá, né, coisas sexuais, pornografia. Aí você pensa que isso é mundo. Não, mundo é um espírito. Mundo não é um lugar físico. Você pode estar dentro do seu quarto, pode estar aqui nesse culto e o seu coração está embriagado ainda com as coisas do mundo. O que é o mundo? Mundo é qualquer coisa que se torna para você tão ou mais importante do que as coisas de Deus. Que você acha que não pode deixar aquilo de lado. Que tornou-se uma prioridade absoluta. Isso é embriaguez. Nada pode estar à frente. Está me ouvindo? Nada pode estar à frente do Senhor. Eu amo você, mas não sou embriagado com você. Por que eu não sou embriagado? Porque tem alguns que me deixam, que não gostam de mim, que não querem me ouvir. Eu digo aleluia, tentei ser bênção na vida dele, ele não quer. Eu não vou para minha casa amargurado, sabe por quê? Porque eu não sou embriagado com isso. O Senhor nunca me deixa, e eu estou aqui por causa dele. As irmãs são muito apaixonadas pelo trabalho de criança, são apaixonadas, não é, pelas crianças. Preste atenção, cuidado com isso também. Cristo vem antes. Cristo vem antes de tudo. Tudo tem que ser equilibrado com isso. Nosso coração é para Ele. Antes de tudo é Ele. Nós queremos que as vidas sejam salvas, mas não podemos embriagar com nada. E aqui eu estou falando de coisas boas. Política embriaga. Cuidado com a embriaguez. O Senhor está dizendo o quê? Cuidado com essa embriaguez. Por quê? Para que aquele dia não venha sobre vós o quê, meus irmãos? Repentinamente, como um laço. Pois há de vir, há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Está me ouvindo? O Senhor está dizendo o seguinte: o dia do arrebatamento
virá. Mas o Senhor não quer que ele venha para você como uma surpresa, como um laço. Ele quer que venha para você, porque o seu coração não está apegado, sua raiz não está aprofundada. Qualquer hora que ele vier, você pode ser arrancado imediatamente e levado, porque não tem nada que te prende. Irmãos, olha, eu louvo a Deus pelos irmãos que são sinceros e honestos comigo, mas assim, é muito ruim quando o seu filho, que só tem às vezes 6, 7 anos de idade, está chorando com você por causa de uma eleição, irmão. Tem algo muito errado nisso. Teve irmão que me falou que o filho foi dormir, acordou de madrugada ansioso. Pai, fala. Não, o Bolsonaro ganhou. Não, meu filho. Infelizmente, o menino caiu no pranto. O mundo acabou para o menino. Presta atenção. Seu filho de 6, 7 anos não deveria ter esse tipo de espírito. Você passou esse espírito para ele. É hora de voltarmos atrás nisso. Sua casa é um lugar de vida, de descanso, de paz. Não há mais desespero para você. Há um Deus que cuida de você. Governo não cuida de mim, jamais vai cuidar. Nunca recebi dinheiro nem ajuda de governo nenhum e não vou receber, porque o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. É muito importante isso. Aquela mulher era embriagada. Em vez de olhar para as glórias que estavam diante dela, ela olhava para as coisas poucas que ela tinha deixado para trás. O Senhor disse o quê? Virou uma estátua de sal. Terceira coisa, e vou encerrar com isso. Lucas 9, verso 62. Diz assim a palavra de Deus: mas Jesus lhe replicou. Olha o que Jesus disse, não é palavra minha. Ninguém que tendo posto a mão no arado e depois olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então você sabe o que é o arado. Você é goiano, você tem a obrigação de saber. Hoje em dia não tem mais arado de tração animal, mas funcionava mais ou menos assim. O arado, né, ele tinha essa ponta para cavar um rego, onde seria colocada a semente. Normalmente um animal, o boi, que é o mais forte, puxa esse arado. Mas o lavrador vai segurando para manter o arado no lugar certo, no rego que ele está fazendo. Agora, imagine esse lavrador com o boi puxando, olhando para trás. Ele está olhando para trás. O que vai acontecer com a obra que ele está fazendo? Desleixo. O que o Senhor está dizendo aqui? Quando você olha para trás, o rego fica torto, a célula fica fraca, o culto perde a unção, a vida de Deus vai esvaindo, sementes estão se perdendo. Por quê? Porque o lavrador, de maneira displicente, está olhando para trás enquanto o boi puxa o arado. Meu Deus, será que só eu que estou vendo isso? Não é hora de olhar para trás. Agora mais do que nunca é hora de falar das coisas do céu. É coisa de alienado? É coisa de crente? Mas isso é a verdadeira coisa de crente. Que falem de mim isso, que falem mal dizendo que eu prego coisas do céu, que eu estou falando de coisas místicas que ninguém vê, porque é isso mesmo que eu estou fazendo. Estou falando de coisas que ninguém vê, mas que é mais real do que aquelas que você vê e você pega. Há um reino que está chegando. Preste atenção, o rei está vindo. Você é do reino dele e ele está chegando. Nós não podemos estar embriagados com as coisas daqui, porque primeiro vai ser arrebatado. Então eu vou te dizer, respondendo a questão que eu fiz logo no começo. Pastor, como é que eu posso estar preparado para o arrebatamento? O Senhor nos falou aqui. Tenha muito cuidado para não estar embriagado, porque se tiver, vai vir como laço. O Senhor não falou, tenha muito cuidado com o pecado que você está fazendo, coisas erradas. Por quê? O pecado é uma coisa sem importância? Não, o pecado é coisa séria, tem muitas consequências. Mas preste atenção, você já está coberto pelo sangue. O pecado já foi resolvido na sua vida. Mas tem uma coisa que não foi resolvida na sua vida. É o quanto você valoriza as coisas daqui. Isso não é pecado.
Não é pecado se envolver com essas coisas. Não, não é. Mas quando você se embriaga, você é o trigo que aprofundou a raiz, em vez de soltar sua raiz deste mundo, de se ver livre. Eu sou livre para estar com o Senhor. Eu de fato sonho com as coisas do céu. Te falo na presença do Espírito Santo. Não tem um dia sequer, que eu não levante de manhã e eu não falo, meu Deus, como é que vai ser quando a gente chegar por aí? Todo dia eu falo. Tem dia que eu fico pensando nos que já foram. Eu falo, o que será que o Marcelo Duarte está fazendo hoje, Jesus? Pastor Paulo Cheim, o que ele anda fazendo? Eu estou pensando nas coisas do céu. Porque esse mundo é sim passageiro, filho. 4 anos não duram nada. Você não viu os 4 que passaram? Não durou quase nada. É passageiro. Tudo passa nessa vida. Mas tem uma coisa que permanece para sempre. A palavra de Deus que foi semeada dentro de você. Ela permanece para sempre. Para sempre. É isso que nós somos. De outro mundo, sim. Não olha para trás enquanto você está arando a terra. Não vamos olhar para trás enquanto o nosso trabalho aqui é esse. Eu sei que você pensa que olhar para trás aqui é voltar para o mundo, né? Essa é a interpretação que as pessoas fazem. Não, ele continua segurando o arado. Ele continua no lugar que deveria estar. Mas só que a cabeça dele está em outro lugar agora. E por isso a lavoura está uma bagunça. A lavoura sofre. Nós somos obreiros, mas vocês são lavoura de Deus, diz a Bíblia. Lavoura de Deus. Sua célula é lavoura de Deus. Eu quero ser encontrado fiel na presença do Senhor. Quantos dizem amém sobre isso? Essas 3 coisas: apego, embriaguez, desleixo. Essas 3 coisas representam a mulher de Ló. A única pessoa que o Senhor nos mandou lembrar. E eu estou te exortando hoje. Vamos sair da embriaguez, vamos lembrar do que o Senhor mandou lembrar e vamos avançar para aquilo que está diante de nós. Quantos dizem amém comigo? Fique em pé onde você está. Obrigado pelo seu reconhecimento. Só quero que você saiba, e eu te falo isso de todo o meu coração. Eu não me importo de fazer parte de uma minoria, nem me importo de ir contra a correnteza, sendo franco com você, porque depois de 34 anos como pastor, vivendo disso, cada dia mais, eu tenho convicção, que está mais perto, filho, está perto. Isso não é uma frase de efeito, não, está muito perto. Semana que vem eu vou pregar para você uma palavra que eu preguei há muitos anos atrás. Vou pregar de novo, porque a palavra é eterna. Só porque quando eu preguei essa palavra, eu usei o ano 2000 como referência, mas agora eu quero usar o ano 2030 como referência. 2030 vai completar 2000 anos do Calvário, 2000 anos que o Espírito Santo foi enviado para cá. Vai começar o 3º dia. No 3º dia, é no 3º dia que o Senhor virá para te buscar. Mas eu não vou te falar hoje. Você vai ouvir domingo que vem. Quantos querem ouvir? Então não falte domingo que vem. Vai ter muita unção aqui. Pega o seu pão e o seu cálice. Eu queria cantar uma canção antes. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus me estendeu a sua mão, quando
quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo. Por quê? Porque Ele estendeu a sua mão para mim. Erga suas mãos, diga isso. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, aleluia, para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez, quando Jesus diga isso, estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Suas vozes. Quando Jesus me estendeu a sua mão. Foi Ele que estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Não foi você que foi atrás dele, Ele foi atrás de você. Não foi você que encontrou Jesus, não, Ele te encontrou. Você estava perdido, cego, largado neste mundo espiritual, mas Ele te olhou com olhos de amor e estendeu a mão para você. Ele tirou você do poço de lamaçal, da morte, do pecado, e te transportou para o reino do seu Filho. Foi Ele que estendeu. Nós éramos um cego na beira do caminho, nunca podíamos por nós mesmos achar a direção, mas Deus olhou para nós, enviou-nos o seu Filho, que estendeu a mão para nós. Essa é a nossa mensagem. Está me ouvindo? É isso que nós pregamos. Não deixe pregar isso. Ele estendeu a mão para mim, estende para você também. Essa é a nossa mensagem. Esse é o Evangelho, irmão. O mundo vai ficar muito escuro, as coisas vão ficar muito mais difíceis espiritualmente. Do natural, não. O mundo vai ficar cada vez mais confortável, o povo vai ter mais dinheiro, mas estarão nas trevas se você não for lá falar para ele. Você é a mão de Deus nessa geração. Deixa Deus estender você para alcançar alguém. Está me ouvindo? Mas é a mensagem do Cristo que veio, não do pecador que vai, do Cristo que me perdoa, me lava, me purifica e me abençoa sem merecimento algum. Essa é a graça, essa é a bondade. Quando nós falamos disso, a unção de Deus se manifesta. Só há unção quando você está presente, filho. Você carrega a unção consigo. Não há unção em outro lugar, em outros ajuntamentos.
Não estou dizendo que não tem energia. Não, você vai no jogo de futebol, tem muita energia lá. Mas não é do Espírito. Aqui dentro, quando você vem, é o Espírito de Deus que move na sua vida. E vai mover mais. Vai mover mais. Nós vamos para aquele prédio e o Senhor vai fazer milagres. Vai estender a mão para muita gente que precisa ver a luz da salvação do Evangelho. Feche os seus olhos por um instante. Eu queria que você falasse para o Senhor isso. Pai, livra-me da embriaguez deste mundo. Livra-me de ter o coração preso em outras coisas. Quero um coração para o Senhor. Livra-me do engano, do enredo maligno. Livra-me, Senhor, de quando eu estiver prosperando, me esquecer do Senhor. Livra-me. Livra-me, Senhor. O Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha vida. Eu amo o Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Pede para o Espírito Santo, Ele está movendo em você agora. Ó Deus, livra-nos. Livra-nos de como aquela mulher olhar para trás. Não, nós olhamos para frente. Nós olhamos para o alto. Nós olhamos para o céu, de onde aguardamos o nosso Salvador que vem. Não olhamos para nós mesmos. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de ter o coração que olha para trás. Descansamos em Ti hoje. Em nome de Jesus. Vamos fazer a confissão com o pastor Naor. Pegue o seu pão, querido. O Senhor nos mandou tomar a ceia para lembrar da sua morte até que Ele venha. E esse dia está muito perto. Que quando você comer do pão e beber do cálice, seu coração se encha de expectativa por esse dia que está chegando. Diga: este pão é o corpo de Cristo. Sobre ele foi colocado toda a maldição que era sobre mim. A maldição da miséria, da doença, da morte, da opressão. Eu me tornei livre. Eu recebi cura. Eu recebi vida, prosperidade. Ao comer deste pão, eu me lembro da cruz. Eu volto o meu coração exclusivamente para Ele. Eu me lembro que Ele morreu para me amar, por me amar, para que eu nunca me esqueça disso. Eu como deste pão e recebo vida no nome de Jesus. Pegue o seu cálice agora. Diga: este cálice é o sangue da aliança. E nessa manhã eu renovo a minha aliança com o Deus do meu amor, meu Pai, a razão da minha vida. Ele deu a sua vida por mim. Ele me amou primeiro, e por isso eu o amo. Eu não vou me embriagar com nenhuma outra coisa. Eu quero viver os meus dias para Ele. Ele é um noivo, eu sou a noiva, e Ele está vindo para me buscar. E eu quero ser encontrado com as minhas vestes alvas, por causa da justiça de Cristo, porque o meu coração estará envolvido somente com Ele. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice, renove o seu coração, a sua aliança com o Senhor. Dá um abraço no seu irmão, fala para ele: queridos, vamos viver livre dessa embriaguez, vamos viver para o nosso amado. Deus te abençoe, querido.
eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera, estrangeiro